Existe uma hipótese profundamente transformadora. Você não está apenas vivendo dentro de uma realidade pronta. Você está participando da construção dela. Todos os dias, consciente ou inconscientemente, você seleciona possibilidades através daquilo que acredita, sente, espera, observa, decide e sustenta. Isso muda completamente a pergunta. Em vez de perguntar, por que a minha vida está assim? Você começa a perguntar, de que maneira eu estou participando da realidade que estou vivendo? Essa é uma das ideias mais poderosas que podem ser extraídas da revolução provocada pela mecânica quântica. Durante muito tempo, a visão predominante do universo foi essencialmente mecânica. Imagine uma grande máquina. Cada acontecimento teria uma causa definida. Cada objeto teria propriedades determinadas e, conhecendo todas as condições iniciais, teoricamente, seria possível prever tudo aquilo que aconteceria depois. A mecânica quântica abalou profundamente essa concepção. No nível quântico, passamos a falar de probabilidades, possibilidades, estados potenciais, interações e resultados que não podem ser compreendidos utilizando apenas a lógica clássica. E existe uma ideia particularmente interessante para quem estuda consciência. Antes de determinados resultados se manifestarem, existe um campo de possibilidades. Agora leve essa imagem para a própria vida. Talvez sua realidade futura também possa ser imaginada como um enorme conjunto de possibilidades. Você pode continuar exatamente onde está, pode mudar de profissão, pode enriquecer, pode construir um relacionamento extraordinário, pode criar uma empresa, pode escrever um livro, pode mudar de cidade, pode desenvolver uma habilidade que hoje sequer possui, pode conhecer pessoas que ainda nem fazem parte da sua história. Milhares de futuros potenciais existem diante de você. A questão é, qual deles você está alimentando? Porque uma possibilidade precisa receber energia para se transformar em experiência. E quando falo em energia aqui, pense em algo extremamente concreto. Atenção, emoção, pensamento, tempo, decisão, comportamento, persistência. Tudo aquilo em que você investe esses recursos começa a ocupar mais espaço na sua realidade. Imagine uma pessoa que deseja ganhar 10 vezes mais do que ganha atualmente. Ela diz, eu quero prosperar. Mas durante todo o dia sua mente repete, está difícil. Não tem oportunidade. Ninguém compra. Eu nunca tenho dinheiro. Não sei como vou conseguir. Qual realidade essa pessoa está observando? A realidade da prosperidade ou a realidade da falta? Ela pode desejar uma coisa conscientemente, enquanto está emocionalmente sintonizada com outra. E aqui aparece um princípio importante da cocriação. Não basta perguntar aquilo que você deseja. Observe aquilo que você espera. Desejo e expectativa são coisas diferentes. Você pode desejar sucesso enquanto espera fracasso. Pode desejar amor enquanto espera abandono. Pode desejar dinheiro enquanto espera dificuldade. Pode desejar liberdade, enquanto espera que alguma coisa dê errado. E muitas vezes é a expectativa mais profunda que determina a maneira como você se comporta. Por isso, manifestação não começa repetindo uma frase positiva. Manifestação começa identificando qual realidade já está sendo ensaiada dentro de você. Faça uma experiência. Escolha alguma área importante da sua vida. Dinheiro, relacionamento, profissão, saúde, propósito. Agora complete imediatamente esta frase. Provavelmente nessa área da minha vida. Não pense muito. Observe a resposta automática. Provavelmente vai demorar. Provavelmente não vai dar certo. Provavelmente alguém vai aparecer. Provavelmente vou conseguir. Essa resposta revela muito mais sobre sua realidade interna do que aquilo que você diz desejar. Porque sua expectativa funciona como uma espécie de filtro. Você começa a observar determinadas informações, interpreta acontecimentos de determinada maneira, toma decisões compatíveis com aquilo que espera e pouco a pouco começa a produzir evidências que confirmam sua própria percepção. Pense em alguém que acredita. Eu sempre sou rejeitado. Essa pessoa entra em uma situação social carregando uma expectativa. Talvez fale menos. Talvez evite demonstrar interesse. Talvez interprete silêncio como rejeição. Talvez se afaste antes que alguém possa se aproximar. Depois diz, está vendo? Eu sabia.
A realidade parece ter confirmado a crença, mas a crença participou da construção daquela experiência. Agora imagine outra pessoa pensando: existem pessoas compatíveis comigo e eu posso encontrá-las. O comportamento muda. Ela conversa, se expõe, conhece pessoas, aceita convites, cria oportunidades. A possibilidade encontra movimento. É por isso que co-criar não significa permanecer sentado imaginando. Co-criar significa alinhar consciência e movimento. Você começa criando internamente uma realidade. Depois começa a se comportar como alguém que pertence a ela. Existe uma pergunta extraordinariamente poderosa: como eu pensaria hoje se aquilo que desejo já estivesse a caminho? Não significa fingir que você já tem aquilo que ainda não possui. Significa abandonar a postura psicológica de impossibilidade. Imagine alguém querendo construir um negócio de R$1 milhão. Se essa pessoa acreditar profundamente que é impossível, suas ações provavelmente serão compatíveis com essa crença. Ela não estudará suficientemente, não fará contatos, não apresentará propostas, não construirá algo grande. Talvez desista ao primeiro obstáculo. Mas imagine que ela começa a considerar seriamente: isso é possível. A palavra possível abre uma porta. Agora surge outra pergunta: como? E quando aparece o como, a mente começa a trabalhar. Quem poderia me ajudar? Que habilidade falta? Que tipo de produto teria esse valor? Quantas pessoas eu precisaria atender? Que problema eu precisaria resolver? Uma possibilidade que antes parecia abstrata começa a adquirir estrutura. Esse é um dos grandes segredos. Não tente controlar imediatamente todos os passos. Primeiro, torne o resultado possível dentro da consciência. Depois, procure o próximo passo. A maior parte das grandes realizações humanas começou dessa maneira. Antes de existir materialmente, algo existiu na mente de alguém. Uma empresa, um edifício, uma música, um avião, uma tecnologia, um livro, uma viagem, um projeto. A realidade foi primeiro imaginada, depois organizada, depois construída. Esse princípio pode ser usado deliberadamente. Vamos tornar isso extremamente prático. Imagine que você queira dobrar sua renda. A primeira etapa é definir claramente a realidade desejada. Não diga apenas: quero ganhar mais. Diga: quero ganhar R$20 mil por mês. Agora imagine como seria uma vida em que R$20 mil por mês fossem normais. Que tipo de trabalho você faria? Quantos clientes teria? Que tipo de problema resolveria? Como organizaria sua semana? Como trataria seu dinheiro? Como se comunicaria? Como se apresentaria? Quanto conhecimento precisaria possuir? Agora existe uma realidade mental mais específica. A próxima etapa é perguntar: o que essa versão de mim sabe que eu ainda não sei? Talvez ela saiba vender. Talvez saiba negociar. Talvez tenha aprendido marketing. Talvez possua disciplina financeira. Talvez consiga produzir conteúdo. Talvez tenha construído relacionamentos profissionais. Perceba o movimento. Você parou de desejar apenas o resultado e começou a observar a identidade compatível com ele. Essa é uma chave fundamental da manifestação. Pare de perseguir apenas coisas. Comece a construir a pessoa para quem essas coisas seriam naturais. Se você quer abundância, pergunte: como uma pessoa abundante toma decisões? Se quer um relacionamento saudável, como alguém emocionalmente saudável ama? Se quer criar uma empresa, como um empresário pensa diante de problemas? Se quer escrever, como um escritor organiza o próprio dia? A identidade começa a organizar a ação. Agora vem outra prática poderosa: visualização. Escolha um objetivo. Feche os olhos e imagine uma cena específica que represente a realização. Não imagine 50 cenas. Escolha uma. Se seu objetivo é comprar uma casa, imagine abrindo a porta da casa. Observe o ambiente. Veja as paredes. Sinta a chave na mão. Imagine alguém perguntando: como você conseguiu? E perceba sua resposta. A visualização começa a tornar familiar uma experiência que antes parecia distante. Existe um detalhe importante: não visualize somente o prêmio. Visualize também quem você se tornou. Imagine acordando cedo. Imagine cumprindo aquilo que prometeu. Imagine fazendo aquela ligação difícil. Imagine estudando. Imagine trabalhando mesmo quando ninguém está olhando. Imagine dizendo não às distrações. Imagine enfrentando uma dificuldade e permanecendo.
Isso muda completamente o exercício. Você não está apenas visualizando um resultado, está treinando uma identidade. Agora observe o corpo. Como você respiraria se estivesse profundamente confiante? Como caminharia? Como falaria? Como entraria em uma reunião? Como responderia diante de uma dificuldade? Estados internos podem ser ensaiados, e quanto mais frequentemente você acessa determinado estado, mais fácil se torna agir a partir dele. É aqui que muitas pessoas confundem manifestação com euforia. Você não precisa permanecer entusiasmado 24 horas por dia. A frequência não precisa ser entendida como uma emoção intensa permanente. Pode ser entendida como um padrão dominante de consciência. Uma pessoa pode sentir medo e continuar escolhendo coragem. Pode sentir insegurança e continuar agindo. Pode ter um dia ruim e continuar pertencendo ao mesmo caminho. A questão não é: estou sentindo a emoção perfeita? A pergunta é: para qual realidade estou retornando? Porque todos os seres humanos oscilam. O verdadeiro poder está na capacidade de retornar. Você perdeu o foco? Retorne. Teve medo? Retorne. Duvidou? Retorne. Algo deu errado? Retorne. A realidade é construída muito mais por aquilo para onde você retorna repetidamente do que por um momento isolado de entusiasmo. Agora existe outro princípio: coerência. Imagine 3 camadas: pensamento, emoção, ação. Se você pensa, quero prosperar, mas sente, dinheiro é perigoso, e age, evito vender, existe incoerência. Agora imagine, pensamento, é possível prosperar. Emoção, estou disponível para receber e crescer. Ação, todos os dias apresento meu trabalho para novas pessoas. As 3 camadas começam a apontar na mesma direção. É isso que podemos chamar de coerência. Quando uma pessoa permanece coerente por tempo suficiente, sua realidade externa tende a começar a apresentar novas respostas. Ela conhece pessoas, encontra oportunidades, recebe informações, faz conexões, desenvolve habilidades, resolve problemas e, às vezes, surgem acontecimentos tão improváveis que parecem sincronicidades. Você pensa em determinado projeto e alguém aparece falando exatamente sobre aquilo. Decide mudar de área e encontra uma pessoa que trabalha nela. Começa a estudar determinado assunto e uma oportunidade relacionada aparece. Isso não precisa ser tratado como coincidência vazia, nem como garantia mágica. Pode ser recebido como informação. A pergunta é: o que faço com isso? Porque uma oportunidade não é manifestação concluída. É uma porta. Você ainda precisa atravessá-la. Agora pense em um exemplo simples. Você decide que quer escrever um livro. No primeiro dia, visualiza o livro pronto. Sente entusiasmo. No segundo, escreve 2 páginas. No terceiro, encontra uma entrevista com um editor. No quarto, surge uma ideia melhor para o capítulo. No quinto, você quase desiste. Esse 5º dia é decisivo. Porque manifestação não é apenas criar energia para começar. É sustentar energia suficiente para continuar. Você escreve mesmo assim. Uma semana depois existem 10 páginas. Um mês depois existem 40. 6 meses depois existe um manuscrito. Agora aquilo que um dia existia apenas como possibilidade tornou-se matéria. Esse é o processo. Possibilidade, consciência, escolha, energia, ação, persistência, materialização. O mesmo vale para dinheiro. Imagine alguém querendo faturar 100 mil reais. Em vez de repetir, quero 100 mil. Ela começa perguntando, qual problema eu consigo resolver que valha 100 mil reais? Essa pergunta muda tudo. Talvez ela crie um produto de 1.000 reais para 100 pessoas. Talvez venda 10 serviços de 10 mil. Talvez faça uma operação de 100 mil. Agora existe a arquitetura. A manifestação começou a ganhar forma. Em seguida pergunta, quem precisa saber que isso existe? Agora aparece marketing. Depois, por que alguém compraria? Agora aparece valor. Depois, o que preciso aprender? Agora aparece crescimento. A intenção começa a organizar informação. É assim que uma realidade potencial começa a se densificar. Uma das maiores armadilhas é querer saber antecipadamente, exatamente como tudo acontecerá. Você deseja determinada realidade e tenta controlar cada evento intermediário.
Então surge a ansiedade, mas talvez exista um princípio mais inteligente. Defina claramente o destino e permaneça flexível em relação ao caminho. Imagine pedir algo à vida e depois afirmar: só aceito se acontecer desta forma, com esta pessoa, até esta data, utilizando este caminho. Você reduziu drasticamente o campo de possibilidades. Talvez o caminho mais rápido venha de uma direção que você ainda desconhece. Por isso, intenção e desapego precisam caminhar juntas. Intenção diz: é isso que escolho. Desapego diz: estou aberto a descobrir como. Isso produz uma combinação poderosa. Direção sem obsessão, foco sem rigidez, desejo sem desespero. Você sabe para onde está indo, mas continua disponível para perceber caminhos novos. Faça agora um exercício. Escolha apenas uma realidade que gostaria de cocriar. Escreva: a realidade que escolho experimentar é... Seja específico. Depois escreva: quem eu preciso ser para sustentar essa realidade? Não pergunte apenas o que precisa fazer. Pergunte quem precisa ser. Agora responda: o que essa versão de mim faria amanhã de manhã? Escolha uma ação. Apenas uma. Talvez ligar para alguém. Talvez começar um projeto. Talvez publicar alguma coisa. Talvez estudar durante 1 hora. Talvez fazer uma proposta. Talvez abandonar um comportamento. Execute. No dia seguinte, faça novamente. Agora você começou a construir uma ponte entre o campo das possibilidades e a experiência concreta. E existe talvez a pergunta mais profunda de todas. Você está disposto a receber aquilo que diz desejar? Porque receber também exige transformação. Uma pessoa pode desejar muito dinheiro e, inconscientemente, acreditar que pessoas ricas são ruins. Pode desejar reconhecimento e ter medo de ser vista. Pode desejar amor e ter medo de depender emocionalmente. Pode desejar liberdade e ter medo da responsabilidade que vem com ela. Por isso, quando um objetivo parece continuamente bloqueado, pergunte: o que mudaria em mim se isso acontecesse? Talvez exista uma parte sua que ainda associe realização a perigo. Conscientizar isso é poderoso. Você pode dizer: eu permito que essa realidade exista sem precisar abandonar quem sou. Posso prosperar e continuar sendo uma pessoa íntegra. Posso ser amado sem perder minha individualidade. Posso crescer sem abandonar minhas relações. Posso aparecer sem precisar ser perfeito. A consciência começa a dissolver conflitos internos. E quanto menos energia existe lutando contra sua própria intenção, mais força fica disponível para caminhar na direção escolhida. Talvez seja isso que significa cocriar. Não obrigar o universo a obedecer, mas tornar-se participante consciente daquilo que está nascendo. Você observa possibilidades, escolhe uma. Alimenta essa possibilidade com atenção. Transforma a atenção em expectativa. Transforma a expectativa em identidade. Transforma a identidade em decisão. Transforma a decisão em comportamento. Transforma comportamento em repetição. E a repetição começa a produzir uma nova experiência. Então faça a si mesmo 3 perguntas todos os dias. Qual realidade estou alimentando? Quem estou sendo enquanto a construo? Qual ação hoje confirma essa escolha? Talvez você descubra algo extraordinário. Sua vida não muda apenas quando alguma coisa acontece lá fora. Ela começa a mudar no instante em que você muda a posição a partir da qual participa dela. Você deixa de esperar provas para acreditar. Começa a acreditar o suficiente para experimentar. Deixa de esperar motivação para agir. Começa a agir e encontra motivação durante o caminho. Deixa de esperar que a realidade permita. Começa a construir as condições. E pouco a pouco aquilo que parecia distante começa a se tornar familiar. Depois possível. Depois provável. Até que finalmente se torna experiência. A grande pergunta, portanto, não é somente: o que você quer manifestar? A pergunta é: qual possibilidade você está disposto a escolher, alimentar e sustentar até que ela tenha condições de se tornar real? Porque talvez existam muitas versões possíveis da sua vida diante de você. E todos os dias, através da sua atenção, da sua consciência, das suas escolhas e das suas ações, você está votando em uma delas.